Pois então, é, de verdade, nós não estudamos nem anatomia nem fisiologia no ensino médio. O que nós vamos chamar de anatomia aqui é você saber como é a estrutura ou o órgão e saber identificar no esquema. E o que nós chamamos de fisiologia é o que esse órgão faz ou o que acontece nele. Vamos lá? Primeiro, uma organização. Nós vamos dividir o conjunto de sistemas do nosso corpo em 4 grupos de funções. O primeiro grupo são as funções vegetativas, que para o vestibular são as que mais ocorrem, onde englobamos o sistema digestório, respiratório, excretor e o sistema circulatório. Então, vamos lá. Para entender digestão, nós precisamos de observar uma série de detalhes. Nós vamos falar aqui genericamente de alimentação, depois digestão propriamente com seus órgãos e funcionamento, e no trajeto vamos comentando algumas doenças que podem acometer o sistema digestório. Digestão é quebrar o alimento até a redução a uma dimensão que seja assimilável pela célula. Vamos traduzir isso da seguinte forma: você vai pegar o alimento, vai colocar na boca, já cortando pedaços, vai mastigar esse alimento, essa é a parte mecânica da digestão, depois engole esse alimento, inicia a porção química da digestão e esse processo de redução deve transformar esse alimento ou reduzir esse alimento à dimensão de micromoléculas, que é o que uma célula consegue assimilar através da sua membrana plasmática. Aqui você observa alguns exemplos do alimento na forma de origem, como você conhece, e a redução que às vezes vai acontecer em várias etapas. Então, por exemplo, o pão de trigo, ele tem na sua principal constituição o amido, e esse amido vai ser quebrado em glicose. O bife, uma carne, a principal constituição é proteína, que vai ser quebrada no final em aminoácidos, manteiga e gordura em ácidos graxos e álcool. Outra coisa muito importante é que quando nós ingerimos já micromoléculas como água, sais minerais, vitaminas, elas não são digeridas. Elas serão diretamente absorvidas no intestino para que a célula possa utilizar. Aqui nós podemos observar um corte das vias digestivas superiores. Você observa o contorno do nariz, a entrada das narinas, as conchas nasais na parte de cima. Separando a cavidade nasal da cavidade bucal está o palato, você vê embaixo a língua, na frente lábios e dentes, no fundo do palato a úvula, descendo a epiglote faz um limite para o esôfago e a laringe, passando pela faringe, que é a parte comum entre o sistema digestório e respiratório. Quando ocorre a deglutição, a epiglote fecha a passagem para a laringe, direcionando o alimento para o esôfago, que inicia a peristalse, que vai levar o alimento na direção do estômago. Ok? Quando nós colocamos o alimento na boca, vai iniciar o processo que nós chamamos de mastigação. Nessa animação, você observa
o movimento do processo mastigatório e o músculo masseter, que movimenta a mandíbula e faz com que haja o impacto dos dentes sobre o alimento. Repare também no movimento da língua que empurra o alimento para baixo dos dentes. Embora o processo de mastigação seja lembrado principalmente pelos dentes, tem toda uma estrutura que envolve a mandíbula maxilar, musculatura e assim por diante. Mas os dentes são extremamente importantes. São os componentes mais duros que nós temos no nosso corpo, principalmente através do esmalte. Logo abaixo do esmalte tem a dentina, que também é um tipo de osso especial, bastante duro também. E no meio a polpa, que é formada de tecido conjuntivo, que apresenta uma irrigação sanguínea, ou seja, vasos sanguíneos, e uma inervação. Né? Essa inervação faz com que, eventualmente, numa lesão, nós tenhamos dor de dente. Veja que o dente está implantado numa parte de osso que fica ou no maxilar ou na mandíbula, e a parte que fica para fora exposta chama-se coroa, e a parte que fica incrustada no osso, raiz. Ok? A dentição completa de um indivíduo adulto são 32 dentes. Esse número conta com os sisos que hoje podem ou não nascer em um indivíduo. Não vai contar os seus dentes, porque você pode ter menos dentes do que esses 32. E, além disso, pode ter ainda dentes de leite. Então, somente quando a dentição completa, né, quando termina, se entra na fase adulta, é que você pode contar os seus dentes. Esses dentes são divididos em grupos funcionais. Os incisivos, para cortar o alimento, os caninos, que perfuram, e os molares, pré-molares e molares, que estão relacionados à trituração do alimento. Nós quase sempre relacionamos a língua à sensação de gosto, o que é correto, mas a língua é um órgão muscular com uma importância muito grande no movimento da mastigação, principalmente no posicionamento do alimento para que os dentes possam triturá-los à medida que estão sendo mastigados. Tá? E fora isso, a língua ainda, além da função sensorial e de movimento, tem uma função táctil também, que é sensorial, mas não gustativa, responsável pela defesa. Tá? Então, em outros momentos, nós voltamos a falar disso. Nesse momento, a língua com função de movimento que auxilia a mastigação. Chegamos num momento extremamente importante do estudo do início do processo da digestão. Quando nós colocamos o alimento na boca e começamos a mastigar, as glândulas salivares começam a liberar a sua secreção para que a digestão química inicie. São 3 grupos de glândulas salivares exócrinas que lançam o seu produto de secreção para dentro da cavidade bucal. As sublinguais, submandibulares e as parótidas. A saliva é o primeiro dos 5 sucos digestivos. O pH da saliva e da cavidade bucal é neutro, entre 6 e 7 aproximadamente. A principal enzima é a ptialina, que também é conhecida como amilase salivar,
E ainda tem algumas outras enzimas referentes ao amido, referente aos açúcares. A composição da saliva é 95% de água, uns 3% de substâncias orgânicas, como a enzima ptialina, a lisozima, que é um componente de defesa, um pouco de ureia, um pouco de glicose, mucina, aquele muco que dá viscosidade à saliva, e substâncias inorgânicas como cálcio, sódio, potássio, cloro e etc. Bem, aqui nós temos que juntar um monte de coisas. Lembra que você colocou o alimento na boca e começou a mastigar. Ao mesmo tempo, as glândulas salivares despejam a saliva para que ela entre em contato com esse alimento e o processo da mastigação com dentes e língua faça uma massa chamada na sua boca de bolo alimentar. A partir do momento em que houve uma boa mastigação, você começa a se preparar para o processo de deglutição. Deglutir significa engolir. Então, você vai observar o seguinte: quando a gente coloca o alimento na boca, olha para aquela boca aberta do teu lado esquerdo, você vê embaixo o assoalho, que é a língua, em cima o céu da boca, dá para ver os dentes. Tem um negócio pendurado ali chamado de úvula, que é uma válvula. Você vendo a animação, você percebe que quando o alimento, essa massa amarela, ela é empurrada para trás pela língua, a úvula se levanta, fechando a passagem para cima para a cavidade nasal. Aí esse alimento é empurrado para baixo, empurra a epiglote, fechando a glote, que é a entrada da laringe, e direcionando o alimento para o esôfago, que no próximo passo vai iniciar a peristalse digestiva. No vídeo você está vendo um líquido com contraste sendo engolido. Isso é tempo real, a velocidade é real. Tá? Nesse processo, nós vimos anteriormente como o alimento movimentado pela língua, pelos músculos da cavidade bucal, empurram o alimento para a deglutição. A partir do momento em que você engole, e isto é voluntário, inicia a peristalse, que é um conjunto involuntário de movimentos. Você vê no desenho da esquerda o esôfago, que é paralelo à traqueia e à aorta, passando pelo diafragma e entrando, chegando ao estômago. Do lado direito, como aquele bolo alimentar que foi engolido se posiciona dentro do esôfago, que é formado por uma musculatura lisa, e os movimentos dessa musculatura são involuntários, são movimentos de contração rápidos que conduzem este alimento pelo esôfago na direção do estômago.